o vídeo correto, entrou o link errado, me perdoem. Hugo, anistia. Anistia, eles começam a discutir com forma mais intensa, o Malafaia promete subir o verbo mais uma vez, é só o que o Malafaia faz, é subir o verbo contra Alexandre de Moraes, contra todo mundo, e o que tem como grande discurso hoje na Câmara dos Deputados é, se não passar, se não aprovar, a gente vai travar tudo, não vamos votar mais nada e vamos pressionar. Tu acredita hoje que Hugo Mota possa ir contra o que ele tinha dito antes e fazer isso passar? E se isso passar, qual é a nossa perspectiva dentro do Senado da República? Eu também não acho que deva passar, não. Acho que eles vão tentar subir o tom para tentar uma anistia. Eles têm de manter isso daí, mas eu acho que o cenário está muito complicado. O Congresso tem de fazer várias coisas aí. E mesmo que o poder político brasileiro se incline novamente pela direita, chancelar essa coisa de 8 de janeiro é muito Bolsonaro. Eles estão largando a mão do Bolsonaro. Entendeu? Então, eu acho que a chance do pessoal do 8 de janeiro diminui, porque está muito ligado ao Bolsonaro em si, nem à extrema-direita como um todo. Então, rifar aqueles setores é importante. É claro que a ligação do Malafaia em si é com o bolsonarismo no sentido estrito, entende? Então, eles precisam acenar essa bandeira ainda. Mas eu acho que daqui a pouco ele vai parar, não é possível, porque isso vai acabar atrapalhando a direita que tem realmente chance de ganhar a eleição ano que vem. A gente está falando de uma direita que tem chance de ganhar ano que vem para além do bolsonarismo ou o bolsonarismo com alguém no lugar do Bolsonaro? Eu acho que o bolsonarismo com alguém no lugar do Bolsonaro, não quer dizer, esse bolsonarismo mais radical é o Bolsonaro mesmo. Ou o Bolsonaro não é nada. Na pior das hipóteses, ali é um filho, né? Agora, tem um bolsonarismo um pouco mais alargado que ele considera uma aliança com alguém. E tem um campo da extrema-direita que já largou a mão do bolsonarismo em si. No máximo, não entra em confronto para não perder uma base eleitoral, mas logo, logo já vai querer começar a se livrar. E eu digo até do ponto de vista dos militares. O Tarcísio não pode se indispor com o Bolsonaro, mas é óbvio que ele está competindo para que o Bolsonaro seja largado na estrada. É que nem o Bolsonaro pode atacar o Tarcísio nesse momento, nem o Tarcísio pode se apresentar como um traidor. O nome do Pablo Marçal começa a aparecer de novo, para além dos impedimentos legais de inelegibilidade e tudo mais, começa a aparecer de novo e já aparece em pesquisas da Quest dizendo que o próprio Marçal venceria o Lula num segundo turno. Agora aquele prefeito bolsonarista de Sorocaba, que é um TikToker, né? Eu acho que não existe quem não tenha visto ainda alguma coisa daquela praga nas redes sociais, se declarou pré-candidato à presidência da República. Essa nossa extrema-direita, ela vai se diluir em várias candidaturas ou a tendência é que quando chegar mais próximo eles se unam? Eu acho que eles devem se unir. Acho que a tendência é se unir, porque aí os polos eles se fecham. A briga está agora, né? Quem é que vai ser? O que é a sucessão, né? O que é o Lula continua, tem uma sucessão em um campo? O que é Bolsonaro ou Tarcísio em outro campo? Entende? Agora tem uma disputa aberta ou fechada no interior dos campos. Quando chegar o ano que vem, aí é um contra o outro, não tem como. O Pablo Marçal tem feito várias lives nas redes sociais dele, ele nunca parou, na verdade, né? Ele faz várias lives, principalmente no Instagram, não só no YouTube, e se coloca a todo instante como a verdadeira direita, aquela coisa muito parecida com o que a gente viu do Collor lá atrás. É dessa forma que o Marçal se coloca. E ele tem tido muita ressonância, muita ressonância. Eu digo porque eu mapeio e monitoro ele, nunca parei de fazer isso. Meu algoritmo me entrega o Marçal todos os dias. E é sempre muito número de curtida, é muito número de visualizações. Nós já temos condições de entender esse fenômeno Pablo Marçal. Ele é igual a todos os outros outsiders que nós nos acostumamos com o passar do tempo, é voltado muito mais para o campo virtual e não para o campo presencial. Tu já chegasse a uma conclusão ou tentasse chegar numa conclusão do que é esse Pablo Marçal e o que ele pode apresentar de perigo eleitoral de fato?
O Marçal escrevia a respeito. O Marçal, ele é a versão atualizada 2.0 dessa extrema-direita, né? Ele melhor do que ninguém. Cometeu erros, fruto da inexperiência na eleição municipal de São Paulo. Mas eles caçaram ele justamente porque o Marçal estava muito forte. Melhor até do que o próprio Tarcísio, numa eleição presidencial, né? Então, o Marçal agora não está elegível, não é à toa. Então, esses caras que podem criar um problema para o Tarcísio estão ficando misteriosamente inelegíveis, estão sendo enquadrados, tá? Tendo uma coincidência. Então, o Tarcísio, para mim, já era o provável candidato a presidente desde o ano passado. Esse papo de que ele não sairia era muito mais vontade do que realidade. Eleges. Revolucione a gestão política com tecnologia. Imagine dominar seu... Essa trajetória, mini trajetória política dele, sobretudo na eleição municipal de São Paulo, mostrou alguns aspectos que eu acho que o debate político não estava acostumado, há muito tempo não via, né? Uma agressividade muito forte de chegar a vias de fato em todos os debates praticamente e culminar com o ponto alto da história com a cadeirada que ele levou da Atena. Isso, de certa forma, cria um cenário um pouco aquecido por parte da população que não gosta de política, mas que gosta de espetáculo, né? Por outro lado, o Bolsonaro continua dizendo que ele é a primeira opção e que a segunda, o plano B, é ele também. Tu vê possibilidade do Bolsonaro não ser preso ou de conseguirem uma anistia para o Bolsonaro, ou isso é Não, só uma pressão política? Viário, eu acho que se chegou até aqui, ele vai ser preso. É muito remoto que não seja. Se eles não fossem prender, não iam abrir esse processo, não iam, né? O Gonê não ia manter engavetado, essa denúncia não ia ser recebida. Ela só foi recebida, ela só foi apresentada porque ela ia ser recebida, entendeu? E ela sendo recebida, por que vão receber a denúncia para inocentar ele? Sim. É o Brasil, a vida como ela é. Porque o Bolsonaro, ele é um problema, ele é um entrave, ele é indisciplinado, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, ele teve um amplo consenso da elite em torno dele. Uma parte da elite que queria que ele ficasse 4 anos, ficasse de animador de auditório, mas não tocasse muito no governo. Uma parte que queria realmente que ele governasse. Só que a outra parte mais liberal que apoiou ele achava que o Bolsonaro não iria cair, né? E eles não achavam que o Bolsonaro ia querer ser um projeto de ditador. Bolsonaro foi ser um projeto de ditador, né? E ele não queria ser presidente, ele queria ser ditador. E ele foi eleito por gente que queria deixar ele como uma parte, pelo menos bem relevante, queria deixar ele como animador de auditório. Tanto que uma parte relevante do governo Bolsonaro foi a luta interna contra figuras como o Mandetta, como o Moro, como a Joyce Hasselman, contra o Bibiano, que morreu, né? História... E o próprio general Santos Cruz, né? Que era o grande representante, digamos, dessa ala liberal, né? E que manteria o Bolsonaro no quadradinho. O Bolsonaro se mostrou capaz de derrubar todo mundo, né? Não para ser presidente, não para governar, mas para mais do que governar, ditar as regras. Então, havia ali 2 elementos importantes no bolsonarismo. Ninguém queria que o Bolsonaro fosse presidente, nem ele próprio. Mas tinha a turma que queria que ele ficasse abaixo de um presidente e a turma que queria que ele ficasse acima de um presidente, que era o que ele queria. O grande problema é a fricção que existiu entre essas 2 turmas durante o governo dele e como isso reverberou na elite econômica no Brasil, na chamada classe dominante. E como o Bolsonaro se provou um agente totalmente anárquico e não confiável e com um peso muito grande. Ainda assim, quando tudo foi alinhar em 2022, houve um apoio muito grande de setores ao Bolsonaro por reação ao outro campo, né? De um lado, só o Lula ganharia, então toda essa aliança não é por simpatia ao Lula, mas porque só ele venceria, e só ele venceria precisaria estar na cabeça, o apoio dele não bastaria.
talvez ele nem quisesse dar apoio para não estar na cabeça. Por outro lado, o atual governo é um balaio de gato. E a outra banda, junto dos bolsonaristas radicais e dos aderentes de conveniência, seja porque simpatizavam in pectore com o bolsonarismo, seja pelo peso do governo, apoiaram o Bolsonaro e conseguiram ter uma presença na sociedade que não parecia ser possível. Uma presença na sociedade que foi subestimada, que foi vencer a eleição entre a classe média, quando a classe média, em 2021, parecia tendente a votar contra o Bolsonaro, só a vanguarda da classe média votou contra o Bolsonaro. E do outro lado, houve um apoio grande do Bolsonaro nas classes mais populares, que o tucanismo não tinha, por conta do eleitorado evangélico, que se dividia no passado, mas que se reuniu e se manteve ao lado do Bolsonaro em 2018 e em 2022. O Bolsonaro ele mantém praticamente a mesma votação entre os evangélicos nas duas eleições. Isso não mudou. Esse bloco evangélico, ele parece estar onde ele estava. Ele não mudou muito de 2022 para cá. E o governo ele não está conseguindo enfrentar essa situação atual. Então, a gente tem de entender que a extrema-direita no Brasil ela não é unida como nenhuma parte do mundo, como a esquerda não é unida, ela tem setores mais ou menos radicais, mais diferentes também. E eu acho que hoje você tem essa questão do Bolsonaro e das muitas camadas do bolsonarismo, como há uma direita radical que não é o Bolsonaro propriamente dito, é o MBL. E o Bolsonaro é, em parte, esse movimento civil de extrema-direita, mas são os militares também, só que os militares não se resumem ao Bolsonaro. A ação política dos militares no Brasil, ela é sempre à direita. Né? Ela é sempre à direita. Mas ela não se limita ao Bolsonaro. Uma parte cada vez maior dos generais está olhando para o Tarcísio como um nome adequado. Muito embora o Tarcísio seja diferente, ele modere, mas ele não fala contra o Trump, por exemplo. A extrema-direita no Canadá está batendo no Trump para tentar não perder a eleição. A extrema-direita de alguns lugares do mundo está batendo por uma questão conjuntural. O Tarcísio aqui está quieto. O que pode gerar um problema, porque logo mais vai ter essa tarifação aí e os efeitos sobre o Brasil.